Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com Amanda Guerra. Entrevista. O governo Bolsonaro se sustenta com base em mentiras e no ódio. Agora, o desesperado candidato à reeleição tenta se promover, inaugurando obras concebidas e iniciadas pelos governos petistas. Como o melhor antídoto para as fake news é a verdade. Vamos falar desse legado das gestões de Lula e Dilma com o ex-secretário nacional do Programa de Aceleração do Crescimento, Maurício Muniz. Bom dia, Maurício. Seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Bom dia, Amanda. Prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio PT e da TV PT. Prazer é nosso, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Maurício, recentemente em viagem ao Ceará para a inauguração da etapa de liberação das águas do São Francisco, o Bolsonaro tentou se apropriar desse projeto que é tão simbólico, né, e que foi tirado do papel e executado pelo Lula. Eu queria que você falasse dos principais desafios para a realização dessa obra, né, do tempo que você esteve junto aos governos federais, né, tanto do Lula quanto da Dilma. Esse projeto ele chega com quase 200 anos de atraso, né? E depois de 34 presidentes da República. E agora o Bolsonaro inaugura e tenta se apropriar dessa obra tão fundamental. Exato, Amanda. Essa obra tem cerca de mais de 170 anos, né? Ela foi pensada ainda em 1847, né? Pelo Dom Pedro II. Dom Pedro II tem uma seca, ele pensa ela em 1847, em 1877 tem uma seca grande, e ele diz que venderia todas as joias da coroa para poder implementar essa obra e não consegue, né? E aí ela vai passando por diversos governos da República, né? Inclusive pelos governos da ditadura militar, depois Fernando Henrique, e apenas no governo do presidente Lula ele toma a decisão e consegue implementar essa obra, né? No primeiro mandato, de 2003 até 2007, né? Bom a gente lembrar que a obra inicia em junho de 2007, o primeiro trecho lá de captação das águas no Rio São Francisco, e no primeiro mandato o presidente Lula teve que refazer todo o projeto de engenharia, né? Teve que construir um processo de negociação com os órgãos, com os governos estaduais, né? Foi um processo longo, mas como tudo que o presidente Lula fez, bastante discutido com a sociedade, com todos os setores, em especial com a área do meio ambiente, né? Foi um processo bastante difícil. Então, você correu em paralelo nesses dois, né, durante 4 anos, correu em paralelo nessa construção de projeto e de licenciamento ambiental. E a obra inicia em 2007, né, em junho de 2007, e aqui era importante o presidente Lula, né, tem falado alguns dados, né, tem falado que no governo dele e da presidenta Dilma, né, no governo do PT, essa obra, 88% da obra foi realizada no governo do PT, e eu queria trazer um dado novo, que assim, porque essa discussão, quanto da obra foi feita, ela depende um pouco de como você faz essa medição, né? Provavelmente o presidente Lula está pegando esse 88% é o que foi pago da obra. Então, 88% do que foi pago na obra foi nos governos do PT. Depois, mais um tanto no governo do Temer e acho que apenas 3%, se não me engano, no governo do Bolsonaro, né? Então, realmente é uma apropriação indébita, né? Assim, um roubo, né? Dizer que foi ele que inaugurou, né? A maior parte da obra foi feita nos governos do PT. Mas eu queria trazer um dado novo que eu estava falando para você. Eu fui buscar um relatório da CGU de 2017, ou seja, já não era no nosso governo, então não dá para falar que é um relatório dos governos do PT, né? O 2017 já é o segundo ano do governo
do Temer, né? Então, relatório feito pela CGU, pelo ministro Wagner Rosário, então governo e ministros do Temer, né, que não tem nenhum interesse em fazer elogio aos governos do PT, pelo contrário. Esse relatório está disponível na internet, se for o caso depois eu dou o endereço, mas eu chamo Relatório de Avaliação de Execução do Programa de Governo número 81, de novembro de 17. O que esse relatório diz que é muito importante? Ele pega não a execução financeira, mas a execução física. E a CGU diz que o São Francisco, a transposição, chamada transposição, né, das águas de São Francisco, ela tem dois eixos, né, um eixo leste e um eixo norte. O relatório da CGU diz que o eixo leste, que tem 217 quilômetros, em 2017 já está 100% feito. E o eixo norte, que tem 260 quilômetros, estava com 95,4% pronto. Então, se a gente pega os dois eixos, Amanda e ouvintes, a gente tem que, em 2017, fisicamente, já estava com 97,5% pronto. Uau. Em 2017. Então, assim, a obra foi feita pelos governos do PT e pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma, né? Tá aí essa comprovação, né? Ainda acima do que a gente estava aqui especulando também. Outra obra que o Bolsonaro quis assumir a autoria foi a Ponte Abunã, que liga o Acre à Rondônia, né? Que foi incluída formalmente no PAC em 2010. O que representou para o Brasil, em termos de infraestrutura, os governos petistas? Então, aí era bom a gente começar a contar um pouco do processo de construção do PAC, né? Aí, deixa eu contar se eu estiver estendendo demais, você me corta, viu? Não, fica à vontade. Então, eu queria estava lembrando aqui para contar para vocês, assim, o presidente Lula inicia 2003, né, com fortes restrições fiscais, é um governo, né, que pega uma herança bastante difícil, né, dos governos do Fernando Henrique, então ele tem todo, no primeiro mandato, principalmente os 2 primeiros anos, um processo de reconstrução grande, onde o investimento, infelizmente, principalmente 3 e 4, ainda é muito baixo. Mas o presidente Lula, com toda a sensibilidade, intuição e ouvido aos diversos setores que ele tem, né, já em 2004, eu me lembro, foi um dos primeiros trabalhos até que eu tive envolvido. Em 2004 começou a ter um crescimento da produção agrícola, né, e na época o ministro de Desenvolvimento Furlan, especialmente, estava preocupado com a capacidade dos portos em escoar essa produção, né. Então ele levou o problema para o presidente Lula. O presidente então mandou chamar Planejamento, Fazenda, Ministério do Desenvolvimento e Casa Civil. Na época eu estava na Casa Civil. E ele pediu que construísse uma, que a gente chamou de Agenda Portos. Isso foi em junho de 2004, a gente lançou a Agenda Portos. Eram alguns investimentos em 11 portos para evitar que se tivesse um gargalo no escoamento da produção. Então, esse 2004. Só para dar uma ideia assim, para os ouvintes, a gente reuniu todas as companhias docas, as empresas, né, públicas federais de docas, levantou todos os projetos, e a gente chegou numa lista de mais ou menos 60 milhões. 60 milhões para 11 portos é praticamente nada, mas foi o que a gente conseguiu levantar, levamos para uma reunião, mas a gente tinha um receio de que a Fazenda, na época, o secretário do Tesouro era o Joaquim Levy, que não fosse liberar esses 57 milhões, a gente pleiteou, fez uma lista lá de 50 milhões. E chegou na reunião, o Levy falou, não, está liberado os 57 milhões, né? Terminou a reunião, fui perguntar, Levy, por que você estava falando em cortar, liberou os 57, ele falou, não, que eu tenho certeza que vocês não vão conseguir executar. Então, é uma quantidade, assim, para portos ínfima, né, de investimento. E o pior é que ele estava certo, né, assim, apesar de ser muito pouco, ele podia ter liberado, em vez
ele liberou 57 porque realmente existia uma capacidade de execução muito baixa. Então, essa capacidade de execução ela foi sendo construída, né? Em 2005, o presidente Lula lança uma iniciativa que é pré-PAC, né? Teve a agenda Portes, então 57 milhões. Depois, em 2005, ele lança uma agenda que chama PPI, Projetos Piloto de Investimento, que eram 4 bilhões em 3 anos, era 5, 6 e 7, 4 bilhões, que foi a primeira descoberta, uma negociação com a FMI, de que você podia realizar investimento e que isso era descontado do superávit fiscal. Né? Que em vez de você ficar pagando dívida, era muito melhor para o país você fazer investimento em infraestrutura. Então, teve que construir um acordo na época com a FMI para poder fazer investimento e descontar do superávit fiscal. Mas eram só 4 bi em 3 anos. Depois, em 2006, o presidente Lula foi eleito no dia 29 de outubro de 2006, foi um domingo. E no dia 30, na segunda-feira, o presidente chamou a Miriam Belchior e a Dilma, a presidenta Dilma, que na época era chefe da Casa Civil, chamou ela e depois a Miriam reuniu com a equipe e nos contou, né? Isso no dia seguinte da eleição. Ele falou assim, eu não vou fazer um governo como o primeiro. Nós vamos fazer um programa parrudo, um programa forte de investimento para crescimento e renda. Então, assim, até pegando um pouco os ouvintes, assim, quando o presidente Lula disse isso em 2006, né, isso foi em dia 30 de outubro, ele lançou o PAC dia 22 de janeiro de 2007. Então, a gente teve que construir um programa na época, quando foi lançado, foram 470 bilhões. Né? Então, você dá um salto de 4 bilhões para 470 bilhões. E ele realmente, a partir daí do segundo mandato, mudou a história. Então, quando hoje a gente escuta o presidente Lula falar de novo que não vai fazer o mesmo governo, que vai ser um governo muito melhor, com muito mais investimento, eu queria dizer que eu vivi essa experiência. Quando o presidente Lula fala que vai fazer um governo melhor, ele faz um governo melhor, né? Então, o PAC nasce dessa forma, assim, a gente chama todos os ministérios, faz um planejamento rigoroso, levanta obra por obra. É importante contar que o presidente Lula, ele passou por cada uma das obras, ele avaliou junto com a equipe, ele ficou esses 2 meses e meio antes do lançamento do PAC, analisando obra por obra. Quando foi lançado, era esse programa robusto de 470 milhões, que terminou em PAC 1, né, que a gente chamou, que foi de 2007 até 2010. Ele terminou mais ou menos em 690 milhões. E é bom lembrar aqui, olha, dos 657 milhões, ele executou 94% desses 657 bilhões. Depois, em 2011, né, ainda no final de 2010, o presidente Lula lançou o PAC 2, só para a gente ter uma ideia, a gente pulou de 500 bilhões para 1 trilhão, era exato, para dar o valor exato, né? 955 bilhões, ele também aumentou, ele foi de 11 até 14, e quando chegou em 14 ele já estava em 1 trilhão e 100, e desse 1 trilhão e 100, em 2014, se executou 96%. Todos esses números, Amanda, são números que foram auditados pelo Tribunal de Contas. É bom lembrar, acho que talvez você lembre, os ouvintes, nós fazíamos, na época, a presidenta Dilma e no planejamento a Miriam Belchior, a gente fazia balanços do PAC de 4 em 4 meses, eram balanços públicos, ia toda a imprensa, a gente ia no auditório, os últimos foram ali no auditório do Itamaraty, iam todos os ministros prestar conta do PAC de 4 em 4 meses, aberto à imprensa, e os dados auditados pelo TCU. Então, eu não estou assim, falando dados que são nossos, não, foram dados que foram auditados. Então, isso é que possibilitou, né, um imenso crescimento
geração de emprego e renda que a gente teve no período dos governos do PT e que, caso o presidente Lula seja candidato e seja eleito, que todos nós esperamos, com certeza a gente vai ter uma retomada do emprego e renda no Brasil. E desenvolvimento também, né? O ex-secretário nacional do Programa de Aceleração do Crescimento, Maurício Muniz, está ao vivo aqui com a gente no jornal Rádio PT de hoje. Aí tem aqui as mensagens dos nossos ouvintes. O Lud 1 falando que é fruto das políticas afirmativas. A gente está falando de legado, né, Lud? Ele está dizendo aqui também. O Pedro Bicudo também fala desse legado, das obras, né, realizadas nos governos do Lula e da Dilma. Aqui Daniela Araújo também, na torcida para a gente poder recuperar esse crescimento. A Cleusa Ramos também falando dos bons tempos, né, que a gente teve com os governos do PT. A Josi Negreiros diz que o PAC é o maior programa de inclusão de moradias de todos os tempos. Ansiedade é pouco à espera de Lula. Aqui a Elizabeth Coutinho dizendo que o Brasil precisa fazer um outro projeto de desenvolvimento e dessa vez compatível também com o meio ambiente. Ô Maurício, aí eu te pergunto também, já que a gente tocou nesse assunto da moradia, teve um outro programa também das gestões petistas, né, que foi desmontado. Ele primeiro foi desmontado, depois ele ganha um outro nome, né, na gestão do Bolsonaro, que foi o Minha Casa Minha Vida. E o Bolsonaro também fez inauguração sem trabalhar em nada, né, tanto em Alagoas quanto no Amazonas. Aí eu queria que você comentasse também sobre a importância do investimento, né, do Estado na construção de moradias. Então, bem lembrado, viu, Amanda, e a nossa ouvinte lembrou bem, o Minha Casa Minha Vida era um programa dentro do PAC, né? Então eu acompanhei bem, fazia parte da coordenação do programa, e um programa fundamental, né? É bom a gente lembrar que no PAC, diferente de todos os outros programas de desenvolvimento, é um primeiro programa de desenvolvimento que, além de pegar a infraestrutura tradicional, né, que é de transporte e de energia, ele pega a infraestrutura social, que é saneamento, habitação, mobilidade urbana, contenção de encostas, deslizamentos, toda essa entra forte no PAC, mas principalmente o Minha Casa Minha Vida, né? E aqui, só dando um dado aqui do Minha Casa Minha Vida, no PAC 2, então, em 2014, a presidenta Dilma já tinha entregue 1.870.000 unidades habitacionais. Se a gente considerar que, né, em cada habitação tem mais ou menos 4 pessoas, né, em média, você chega nesses 4 anos de Minha Casa Minha Vida, você chegou a construir equivalente a 3 Belo Horizontes, a capital mineira, né, eu sou mineiro, 3 Belo Horizontes nesse período, né, de habitações, né, e ela já tinha deixado, isso foi o que foi entregue no PAC 2, né, 1.870.000 habitações, e já tinha contratado, deixa eu pegar o número aqui, 3.700.000. Então, eu estou dando esse número para a gente ver assim, você já tinha feito, né, de 2009 até 2014, né, equivalente a 3 Belo Horizontes de habitação, e tinha uma quantidade já, o dobro em construção. Então, tanto Temer quanto o Bolsonaro, eles entregaram várias unidades habitacionais que tinham sido construídas e um programa que foi construído pelo governo do PT, como se bem disse, sim, apesar deles terem entregue muitas unidades habitacionais que foram fruto dos nossos governos, eles destruíram o programa no que ele é fundamental, que é o que a gente chamava de faixa 1, né? Talvez as pessoas que, principalmente as que receberam ou que acompanharam, o que era o faixa 1, que foi o que foi destruído pelo governo Bolsonaro? Era exatamente a faixa de habitação que era destinada às pessoas com menor renda, né, que são as pessoas que não têm, se for
pegar financiamento, elas não conseguem pegar financiamento, porque elas não têm capacidade de pegar. Então, a faixa 1 era altamente subsidiado, né, a moradia, o valor da moradia, para a população, exatamente porque eles não tinham condição de pagar. Mas você só resolve o problema da habitação se você, de fato, tiver vontade política de dar a essa população a habitação, né, de dar, assim, maior parte do valor de dar, né, porque habitação é o básico, é um direito básico, e isso foi destruído pelo governo Bolsonaro. Não existe mais faixa 1. Hoje, a população de baixa renda não consegue acessar o Minha Casa Minha Vida, ou o que é hoje o Casa Verde e Amarelo, né, infelizmente. E é a faixa, né, que mais precisa. A Josi Negreiros comenta aqui que se cada prefeito e governador adotassem essa mesma política de moradia, a gente não teria tanta gente morando em área de risco, né? E essas tragédias todas, né, por conta das chuvas acontecendo. Bahia, Minas Gerais, agora no Rio de Janeiro, a gente acompanhando essa tragédia toda. Sem dúvida, é uma questão de política mesmo, política pública, política de Estado. Ô Maurício, deixa eu te contar aqui, a gente tem os números da cara de pau do Bolsonaro, inclusive a redação do PT Nacional criou um selo, gente, vamos mostrar? É o selo Ladrão de Obra. A cara de pau não tem limite, só em 2020 ele tentou roubar 25 obras das gestões do PT. E aí a gente vê, olha só, para quem está na rádio, é um selo do Bolsonaro, selo Ladrão de Obra, mais uma obra que não era minha. E tem o rosto dele e tem uma obra atrás. Eu acho que é bem essa ponte que liga, né? Se eu não me engano. Eu não sei se essa é alguma das obras da transposição ou é a ponte que eu mencionei, né, lá, que liga o Acre à Rondônia, né? Que foi incluída no PAC em 2010. E o Bolsonaro inaugurou sem mover uma palha. Ele teve coragem de ir lá inaugurar e assumir como dele. Aí falando em PAC também, Maurício, a gente estava falando aqui de moradia, infraestrutura. A área rural também, né, foi muito beneficiada com o programa de aceleração do crescimento. Eram diversos equipamentos. Isso aqueceu a indústria, né? Que produzia esses equipamentos que eram doados aos municípios e também faziam um trabalho super importante para quem vive na cidade, a gente não se dá conta, mas a área rural, ela não tem asfalto, né? Então, aquelas estradas de terra, elas precisam sempre ser reparadas para que a produção das famílias, né, ali dos assentamentos, das pequenas chácaras dos produtores familiares, possam ser escoadas. Você precisa de estrada para passar isso. Então, o PAC proporcionou isso, possibilitou essa ajuda na comercialização. Eu queria que você falasse também dessa etapa do PAC na área rural, da importância disso para os produtores familiares, os assentados da reforma agrária. Isso, essa era uma das ações, né, um dos programas dentro do PAC, que chamava PAC Equipamento ou PAC Estradas Vicinais, que o objetivo é exatamente esse que você falou, né? A gente sabe que as prefeituras, os municípios têm dificuldade, né, de fazer a manutenção das estradas vicinais. A maior parte das estradas são de terras e servem para o escoamento da produção. Então, na época, a gente constituiu, pelo MDR, um programa que dava equipamentos, né, um conjunto de equipamentos. Eram 3, 4 máquinas, patrola, reto-escavadeira, um caminhão caçamba, e eles eram doados aos municípios, né, com um termo de acordo que ele fosse utilizado para a manutenção dessas estradas. E aqui, isso é um gancho importante, viu, Amanda, assim, e ouvintes, que é uma diferença grande também entre os governos do PT, em especial do presidente Lula e o governo Bolsonaro. Você sabe que essa doação foi para todos os 5.500 municípios, não tinha nenhuma discriminação política dos municípios. Todo município, independente do tamanho, independente do partido, do prefeito, ele recebeu esse equipamento. E essa é a trajetória toda do PAC, né? Nós precisamos de fazer reuniões com governadores, todos os governadores, com todos os prefeitos de capital, com todos os prefeitos de grandes cidades, independente do partido, e para fazer a escolha dos melhores investimentos nas suas cidades, em todas as áreas, não só as máquinas e equipamentos, mas na mobilidade, na habitação,
no saneamento, né? Nunca teve nenhum processo de discriminação por ser um prefeito. E aí, fazendo gancho com a questão das inaugurações, né? Você pega, por exemplo, acho que essa primeira Bolsonaro, acho que foi junho de 2019, logo no início, é bom a gente lembrar que não está nessa relação de obras que está muito bem feita, essas 33 obras, né, que em 2020 eles prometeram, mas é porque ela foi anterior, 2019, ele vai inaugurar em Vitória da Conquista, na Bahia, né, um aeroporto, e ele vai inaugurar como dele, o governador não vai, ele cria maior restrição para o governador Rui Costa e a Bahia, né, e ele vai inaugurar em junho de 2019, um aeroporto que tinha sido executado a obra, foi uma obra que a gente chama delegada, né? Ela foi transferida para o governo da Bahia, o governo da Bahia executa a obra e o governador não participa, e todo o recurso dessa obra, né, junho de 2019, ele entra em 2019, todo o recurso da obra foi transferido pela Dilma e pelo Temer, então assim, ele é a primeira, acho que aí ele toma gosto para fazer essas inaugurações de obras que não são dele, né? E a partir daí ele começa a fazer isso, né? Então, assim, toda obra, praticamente, né, que o governo Bolsonaro inaugurou nesse período, ela foi realizada, na sua maioria, pelos governos do PT, né, Lula e Dilma, uma parte pequena pelo Temer e uma parte, eu diria, irrisória por ele, né? E são obras minúsculas, né? Esse levantamento, a partir de um anúncio deles mesmos, né? Em 2020, dessas obras que você mencionou, né? Então, só lembrando aqui os ouvintes, são 33 obras, das quais 4 são que ele fala que vai inaugurar em 2020, né? Não consegue, e é importante a gente verificar, ele fala que ele vai inaugurar, infelizmente a imprensa, né, que tinha um cuidado e quase uma perseguição com a gente de verificar, né? Quem lembra da época dos balanços do PAC, Amanda, lembra que quando a gente divulgava o balanço de 4 em 4 meses, cada obra nossa recebia um carimbo, que era verde, amarelo e vermelho, né? A gente destacava, ela tinha a data que estava prevista para concluir, ela tinha o valor, e todo mundo, o Brasil inteiro, podia acompanhar, né? E hoje, você não acompanha dessas 33 obras que ele prometeu inaugurar em 20, não deve ter tido meia dúzia que foi inaugurada em 20. Uma parte foi para 21, uma parte até hoje não foi, tem obra que não foi nem começada, né? E dessas 33, 25 são dos governos do PT, né? Do governo dele, são apenas 6 obras, e são obras, assim, pequenininhas. A maior parte são 5 obras em aeroportos bem pequenos, né? Congonhas, Foz do Iguaçu, Santa Maria. Obras pequenas, parciais, não é nenhuma construção de aeroporto, é reforma ou ampliação. Então, assim, é uma vergonha, realmente, é uma coisa absurda o que tem sido feito, e só ressalta a importância de que, para o país voltar a ter geração de emprego, renda e desenvolvimento, é preciso estruturar um programa robusto de investimento, que é o que está sendo trabalhado pelo presidente Lula, caso ele, né, seja candidato e com certeza virá governar. Vai ter um programa de investimento robusto na área de infraestrutura. E com um detalhe, né, muito importante, que é a transparência, né, Maurício? Eu agradeço muito a sua participação aqui hoje no Jornal Rádio PT. A gente acabou de escutar o ex-secretário nacional do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, o Maurício Muniz, falou com a gente aqui ao vivo no Jornal Rádio PT de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Bom dia. Rádio PT. Aqui toca democracia.